Começa agora Vozes do Palco. Sereia do Futuro vindo aqui para falar sobre o som. Agora estamos gravando em um lugar diferente, estamos no Céu Irapuru, e aqui a gente tem interferência do som de fora. Tem uma quadra aqui, então vai estar um climinha meio Copa, enquanto a gente estiver gravando, então possivelmente você vai escutar um de fundo. Você está aí assistindo durante a Copa para dar aquele climinha assim de Copa, mas é só para dar esse aviso que o som não vai estar limpinho, mas é isso. Bom vídeo. Olá, você está assistindo ou ouvindo o podcast Vozes do Palco. Este podcast visa entrevistar artistas independentes. Nesta segunda temporada estamos entrevistando artistas da dança. Meu nome é Sereia Chagas, eu sou uma pessoa não binária, não tenho preferências de pronome. Eu estou usando uns brincos muito bonitinhos de búzios. Tenho um cabelo black power, sou uma pessoa parda, tenho uma barba meio rala. Estou usando um topzinho, uma regatinha preta e uma saia marrom. E a nossa convidada de hoje é instrutora e dançarina de dança oriental e dança do ventre, e as suas fusões, que são Tribal Fusion, ATS, Gothic Belly Dancing, umas coisas muito chiques. Desde 1997, a mulher está aí fazendo muitas coisas. Ela é formada, ela focaliza danças circulares sagradas desde 2022. Bacharela em História com extensão em História da Arte. Transita por várias linguagens artísticas, é artesã e promotora legal popular. Ela é muito maravilhosa, seja muito bem-vinda, Zá Violet. Muito obrigada. Agradecer, em primeiro lugar, o convite, a oportunidade de poder estar aqui. Olá, eu sou a Zahra, eu sou uma mulher cis, minha pele é branca, meus cabelos são ondulados na altura do ombro, eu tenho olhos claros, uso óculos, eu fico pondo e tirando ele várias vezes. No momento estou sem, daqui a pouco eu estarei com eles. Estou usando brincos com temas egípcios, sendo um olho de Horus e um Anki, que é a cruz da vida. Uso algumas bijuterias, uma camiseta preta de banda e estou usando um lenço palestino e calça preta. A primeira pergunta é super fácil, assim, quem que é Zá Violet? Olha, se eu passar dessa pergunta, eu respondo todo o resto. Eu acho que essa é a mais difícil. Bom, a Zá é uma mulher que no dia a dia é uma mulher como qualquer outra, né? Tem aí suas batalhas, teve suas dificuldades, mãe solo, e uma mulher que resolveu retomar a vida artística depois dos 46 anos. Né? Eu comecei a ter muita vocação mesmo para a arte desde pequena, só que a vida CLT me engoliu. O capitalismo me engoliu, resolvi tentar outras coisas, fui uma pessoa mal sucedida, infeliz, e em um determinado momento eu decidi resgatar a minha carreira que tinha sido abandonada, né? Eu tenho 48 anos hoje e eu acho que o resto a gente vai descobrindo ao longo da entrevista, né? Porque é tão difícil falar quem a gente é. Sim. Essa pergunta parece uma pergunta fácil, né? Mas ela não é. Conta um pouquinho da sua trajetória, de onde você vem, de onde você cresceu, qual foi seu primeiro contato com a dança? E vai contando um pouquinho da sua trajetória até os dias de hoje. Bom, eu sou do ABC Paulista, né? Sou nascida na cidade de Santo André. Fui criada entre Santo André e Mauá, que é onde moravam todos os meus familiares, né? E o meu... Assim, eu já... Acho que eu cresci sabendo que eu queria dançar, né?
E ao contrário do que muitas pessoas pensam e do que a história de bastante gente, né, começou a fazer balé de pequenininho, a gente não tinha essa cultura na minha família de ter uma criança que fizesse atividades fora da escola, que fizesse artes, né? Isso é uma questão cultural mesmo, né? O meu pai era muito focado naquela coisa de ter que ter um trabalho administrativo, né? A minha mãe tinha trabalhado em escritório, né? Trabalhando na telefônica, então tinha aquela visão bem tradicional, e o que eles queriam para mim era, o máximo do alternativo seria eu ser professora, né? Mas eu já tinha aquela vocação com a dança, e eu comecei a estudar aos 9 anos de idade. Em 87, quando colocaram uma turma de dança na escola onde eu fazia o ensino fundamental. Eu queria fazer aula, mas não tinha essa abertura, não tinha essa oportunidade. Então eu comecei a estudar balé e jazz na escola, mesmo onde eu estudava, depois em uma sociedade de amigos de bairro, onde colocaram aulas de balé e jazz também, e isso coincidiu com uma novela que não foi o Clone, porque eu sou um pouquinho mais antiga, né, que tinha a Fedora Abdala, e tinha aquela música Fata Morgana. E eu fiquei alucinada com a possibilidade de poder dançar, por mais que fosse uma coisa não tão elaborada, bem orientalista, abriu-se aquela possibilidade para que a inspiração árabe pudesse acontecer na minha dança. E também foi um momento onde minha mãe falou, não vai fazer isso, porque isso é coisa de mulheres da vida, e acabou me tirando das aulas de balé, né? E eu tinha um encanto muito grande quando aparecia a dança na TV, essas coisas, e foi assim que eu fui me introduzindo na dança. Mas eu consegui começar mesmo a estudar quando eu fiz 18 anos. E como que foi essa trajetória de estudo? Onde que você estudou? E depois como que você pensou, tipo, essa vai ser minha carreira? Esses desafios que você foi enfrentando, né, no meio do caminho. Não, essa coisa essa vai ser minha carreira foi logo que eu conheci a dança, eu falei, eu quero ser professora de dança, né? A minha família, assim, é de pessoas muito trabalhadoras e tudo, né? Mas muito, muito simples, né? Então a gente morava numa casinha pequena. Meu pai comprou um terreno e foi construindo. E eu lá com os meus 9 aninhos, eu olhava e falava assim, se meu pai fizer uma sala de dança, para que eu vou ser igual a minha primeira professora chamava Luciana. Eu falava, vou ser igual a tia Luciana. E eu ficava sonhando que eu ia pedir para ele fazer uma sala para mim. Isso em 87, né? E foi um sonho que foi ficando para trás, mas ele nunca saiu lá do fundo da minha mente, né? Eu fui, assim, muitos tropeços, começando a fazer algumas aulas bem amadoras, não só de dança, não tinha a questão da aula de dança do ventre na época, era só um encantamento que eu tinha. A gente tinha jazz, balé clássico e depois veio a lambada e a aeróbica. Isso já em 89, 90, minha mãe ficava horrorizada quando eu dançava lambada. Tadinha! E começou a ter aulas de teatro na escola, onde eu estudava também, comecei a pintar, e a pintura ela veio muito espontânea na minha vida, eu não tive aula de pintura acadêmica, eu comecei a pintar, as minhas avós pintavam, né? Só que tinha muito aquela visão assim, tipo, se você vai pintar, você vai fazer um crochê, você vai fazer um violão, é tudo hobby. Então, eu tinha uma avó que tocava violão também, então eu tinha essa proximidade com elas, mas sempre na questão dessa visão do hobby, nunca de uma profissão. Então, eu acabava assim, começava a fazer um cursinho aqui, um ali, fui tocar um pouquinho de violão, um pouquinho de teclado, uma aula de alguma dança diferente, comecei a flertar com danças afro, né, que acabou surgindo em algumas oficinas. Na época era cajus que a gente tinha, não eram as oficinas culturais na região, as fábricas de cultura que a gente tem hoje. Isso falando de anos 80 a 90, onde eu morava tinha as casas da juventude, que elas foram anteriores à CEL, à Fábrica de Cultura, as coisas que a gente tem hoje, e lá eu tive contato com alguns outros tipos de dança. A dança do ventre, ela veio com tudo para minha vida em 94.
O ano que eu nasci. Então foi uma foi uma história, assim, né. Nesse momento eu falei: "Eu quero isso". Eu tinha visto uma apresentação era uma bailarina com uma roupa verde na TV. Eu não sei quem era. E um pouco de tempo depois, vieram 2 bailarinas de franjinha, assim, uma loira e uma morena, que depois eu fui atrás e descobri quem era, que era a Najwa e a Shams. Era a Shams? Era. E eu fui atrás de fazer aulas com a Najwa. E não deu certo, o nosso horário deu super errado. Cheguei na casa dela para fazer aula particular, o horário não batia, não rolou, vi as 2 na TV, né? Fui atrás, não rolava, eu consegui em 95 começar a fazer aula no Sesc São Caetano. E aí vieram as aulas de dança do ventre na minha vida, e foi nesse momento que eu falei assim, não, eu quero dar aula de dança. No começo não, eu era uma pessoa muito tímida, com muita dificuldade para me expressar. Tinha ficado muito escondido esse sonho de dar aula, mas chegou um momento onde a minha professora precisou viajar e ela pediu para eu dar aula no lugar dela. Caramba. E eu falei, não, eu falava para dentro, eu não conseguia me expressar com as pessoas, eu falava muito para dentro. E eu falei, não vou conseguir, ela colocou outra pessoa, eu fui fazer as aulas dessa outra menina, e quando chegou lá, ela chegou assim no cantinho para mim, assim, fez assim, ai, me ajuda, que ela não estava conseguindo, comecei a ajudar essa menina, e quando a minha primeira professora chegou, que não era a Najwa, ela se chamava Amura, hoje em dia ela não dança mais, né, mas ela chegou a ter carreira internacional e tudo, né, então nessa dela ir viajar, ela acabava colocando eu para dar aula no lugar dela, e foi assim que despertou a professora em mim. Eu precisei ir na empurrada, e aí eu lembrei toda aquela história, que era um sonho que eu queria, e eu comecei a correr atrás de cursos para me profissionalizar, né? Então eu iniciei dança do ventre no Sesc, que foi o São Caetano e o Ipiranga, que me deram uma base, assim, uma visão de que eu poderia ser professora, e na sequência eu fui procurar as aulas particulares, que nem eu falei, não deu certo fazer com a Najwa, que era aquela bailarina que eu vi na TV, e eu queria fazer aula com ela, né, mas deu certo de eu ir para a Casa de Chá Canel Khalili, onde boa parte da minha formação eu tive lá, e assim, até explicando um pouquinho sobre a casa, né, para quem não conhece, porque é uma casa muito famosa no Brasil, principalmente em São Paulo, porque foi a pioneira nessa coisa da apresentação de dança do ventre. Então, ela foi inaugurada em 1982 e tinha o ritual oriental, que é onde servia os chás, os patezinhos árabes, ou com pão sírio, assim, as pessoas comiam e assistiam apresentações de dança do ventre, assim, no nível do público. Então, as bailarinas dançavam em tapetes, em salas pequenas, várias salas ao mesmo tempo, e o público ficava em volta. Eu fui lá e fiquei apaixonada, falei, eu quero fazer aula aqui, e fiquei um bom tempo nessa casa, que hoje mudou de nome, mudou de gestão. A partir de... Nós estamos em 2026, nossa, como passa, se não me engano foi em 2024 que o nome dessa casa mudou para Dahab. E é um centro cultural muito focado em aulas. Então eu continuo fazendo curso lá, vira e mexe eu apareço, né, lá no Dahab, faço algumas aulas, alguns cursos, mas assim, minha profissionalização começou lá na época que era o Canel Khalili. Caramba, muita informação, né, nisso. Como que... Uma pergunta que veio aqui na minha cabeça é o que passou na sua cabeça na primeira vez que você deu aula, a primeira vez que... Nesse empurrão, assim, porque eu acho que eu me relacionei um pouco nisso, porque eu também há muitos anos tenho o desejo de dar aula de teatro, tenho o desejo de dar aula também. Aí, esse ano foi o ano que eu dei a minha primeira oficina, assim, que também foi no empurrão, assim. Um amigo falou, tipo, você não quer dar uma oficina? Aí eu falei, pode ser. E aí eu tava, assim, com muito medo de dar oficina. E aí eu fiquei me auto-sabotando horrores, assim. No dia eu cheguei atrasada, não sei o quê. E aí todo mundo assim, não, tá todo mundo te esperando, vai lá. E eu assim, meu Deus, eu vou ter que dar essa oficina. Eu fiz de tudo para não dar essa oficina. E aí eu dei a oficina e falei, caramba, é muito legal.
Cara, eu tava com medo, Muito assim, bom. cuidando da oficina, eu tava assim, nossa, eu sei do que eu tô falando, eu tenho propriedade disso, por que eu tô com medo? É muito louco isso, não é? Eu não sei se a câmera captou isso, só que eu acho que o meu olhinho brilhou com essa história e da sereia também, que eu tô vendo. Porque tem essa questão da autossabotagem, né? Muitas vezes nós não enxergamos o quanto nós temos uma vocação mesmo, né? Eu nunca falo em dom. Porque na arte é muito trabalho técnico, é muito estudo, então dom não existe, mas a vocação existe, né? E para quem tem vocação para dar aula, assim, é uma coisa que faz parte do que a gente é, né? E entra muito essa coisa dessa autossabotagem, porque eu me identifico com isso, porque eu chegava e falava, não, eu não sei o que eu vou fazer, aí fazia essas coisas, tipo, tentava empurrar outra pessoa no meu lugar, falava, não vou assumir isso aqui porque é muito para mim, então eu tinha essa questão, mas assim, acabou a minha vida caindo para isso, né? Me direcionando para isso. Então, quando é para ser seu, não tem jeito. Você vai substituir alguém, alguém vai te empurrar, você vai assumir aquela turma e essa turma que está lá para você, ela te admira, com certeza. É muito Né? gostoso, É né? muito gostoso. E a hora que você começa a passar para frente o que você tem, sabe? Assim, é uma coisa, sei lá, tem alguma magia, sabe, nisso. Não num sentido místico, mas nesse sentido de você compartilhar com o mundo uma coisa que faz tão bem para você, sabe? E que é um conhecimento que não fica parado. Isso é Sim, muito bom, é muito incrível. Você fala, nossa, eu não estou guardando para mim isso. As pessoas elas vão ter acesso, né? Mas não, eu travei por muito tempo como professora, sabe? Eu comecei nessa do empurrão mesmo, sabe? Eu, assim, eu tenho uma coisa comigo que eu sou muito assim de ajudar as pessoas, né? Até eu ando me trabalhando para ser menos Madre Teresa, né? Eu tô tentando olhar mais para mim, focar um pouco mais em mim, me cuidar, né? Mas eu tenho esse negócio de ajudar. Então, quando a Amura chegou e falou assim, você não quer ir lá dar umas aulas? Eu falei, não, 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 não. A hora que a minha colega travou, e ela falou assim, você me ajuda? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, eu tinha foi mais para ajudar a menina do que para fazer uma coisa para mim, sabe? E com o tempo eu fui vendo que as alunas gostavam de mim, que assim, a própria turma que fazia aula comigo, colega, passou a me respeitar de uma maneira assim especial, né? Confiar no meu trabalho e foi indo, sabe? E eu não comentei que essa mesma professora minha, ela me passou uma turma dela, que foi a minha legal. primeira turma lá em 97. Ela chegou e falou, eu tenho 2 turminhas aqui que estão um pouquinho longe, para eu atender, você não quer para você? Nossa, eu morri de medo. Eu morri de medo. Falei, eu não vou conseguir. E assim, a minha timidez era tanta que uma dessas turmas não foi para frente. Nossa, Não foi. Eu cheguei lá para dar aula experimental, eu só lembro de tudo ficando preto ao meu redor, assim, ficando pequenininho, assim, sabe? meu Deus. Só que a outra turma era muito perto de casa e acabou vingando. As meninas gostaram, algumas que eram alunas dela, antigas, ficaram comigo, outras já estavam muito avançadas, foram fazer aula em outra cidade com ela, e eu acabei ficando com essa turma perto de casa, e logo estava cheio de convite, né? Então é assim que funciona, de um empurrão, a gente descobre essa vocação e o que você tem para passar para frente, sabe? É muito Sim, gostoso. é gostoso. E tem não sei quem é que fala essa frase, mas que conhecimento é igual água parada, né? Se a água estiver parada, vai dar dengue, vai dar É. algum. Então tem que ser passado para frente, porque senão, para que você tem esse conhecimento, né? Tem que ter, tipo, essa tecnologia da oralidade, você tem que passar. Tanto que os originários são maravilhosos exatamente porque eles passam o seu conhecimento pela oralidade. Esse conhecimento que infelizmente está se perdendo, né? Porque a gente está nesse mundo que não valoriza as pessoas que são originárias das terras, né? Dessa terra aqui, que muito antes de ser Brasil
já tinha gente aqui. Ainda já vou pro outro lado aqui. Mas isso também faz parte de tudo que a gente está conversando, né? Porque. Eu vou colocar o óculos, gente. Coloca. Licença. Coloca, tira. Eu vou colocando e tirando esse óculos. É meio um tique, assim. Até na própria dança do ventre, nós tivemos agora recentemente mais de uma vez, mas foi esses dias agora, um problema de pessoas que geraram por inteligência artificial um mapa do que se chama de Oriente Médio, né? Mas se eu começar a falar que Oriente Médio é um termo orientalista, a gente já vai entrar em outro debate, vai embora, né? Mas enfim, é o que se conhece como Oriente Médio. Foi gerado um mapinha e fotos de danças, vestimentas e tradicionais de cada local. Você olha no mapa, o mapa está errado. Meu Deus. Se a gente não tem uma bailarina que veio de fora aqui para o Brasil com a imigração árabe, ou alguém que foi estudar fora, ou que conviveu com os povos árabes para pegar essa dança raiz, e que ao mesmo tempo tem uma pesquisa, né, para entender a geografia do local, a história do local. Se a gente não tem essas pessoas passando esse conhecimento oral, a gente acaba sendo engolida pela IA. Por inteligência artificial, por uma tecnologia que deveria ser usada para preservar acervo de vídeos, de fotos, de tanta coisa preciosa que a gente tem. Para essas coisas a tecnologia tinha que ser usada. Mas ela é usada para quê? Vou colocar qualquer coisa lá, e um conhecimento fácil, jogado, enlatado, porque esse conhecimento enlatado é o que vai vender, é o que vai gerar mais visualização. E a partir dessas visualizações se espalha besteira, né? Então a gente tem esse paralelo com os nossos povos originários, com os povos que construíram o Brasil, que é hoje, através da imigração, né, que são importantes para o mundo também, porque quando a gente destrói essa tradição oral, quando a gente destrói a tradição oral como uma fonte de pesquisa histórica também, a gente corre para um caminho bem perigoso. Com certeza, né? Nessa fala que fiquei com uma dúvida. Você falou que esse termo Oriente Médio, ele é qual foi o termo que você usou? Orientalista. Fala mais, agora vai a polêmica. Eu falei que não ia prolongar o assunto e agora... Vamos prolongar. Não, o orientalismo é um termo, ele existe na história da arte, referente ao movimento de representação dos povos orientais. Na pintura, a gente conhece muito esse termo, e ele também é um termo da sociologia, que ele significa uma espécie de racismo contra os povos árabes. Então, quando a gente fala em, por exemplo, Oriente Médio, a gente está falando do povo árabe, e quando você olha para a palavra Oriente Médio, médio para quem? Então, é um termo problemático, porque o médio foi colocado pelo colonizador. E é uma região com uma história, com uma riqueza muito mais abrangente do que aquilo que enxerga um homem branco que chega lá e fala, é um pedaço de terra, vamos dividir, esse aqui é dos ingleses, esse aqui é dos franceses. Então, o termo ele se torna problemático por conta dessa visão imperialista, e isso reflete em várias questões com o povo árabe. Desde aquela história de qualquer coisa vocês botam um pi. Todo árabe, eu vou tentar não usar palavras muito sensíveis, mas solta bomba. Sabe? Porque árabe explode prédio, porque determinado povo merece ter suas terras roubadas e o seu povo totalmente aniquilado da face da terra, porque eles já nascem ratatá. Coisas como, trazendo para a arte da dança, que são mulheres que dançam para os maridos, que a dança só serve para isso, que é uma dança sensual no sentido... Eu não excluo a sensualidade da dança, mas a sensualidade é uma coisa tão visceral, tão intrínseca, tão pessoal, sabe? E
se coloca a sensualidade como uma coisa fútil, e essas mulheres que dançam, que era uma cultura passada de geração para geração, que aconteceu em diversos momentos e âmbitos dentro desses povos, coloca essa dança como se fosse alguma coisa só para seduzir, sabe? Reduz o papel da bailarina, reduz o papel do artista, reduz o papel de um povo que teve uma importância para a humanidade. Sabe, se a gente for ver assim, os beduínos, né, que eles foram caminhando e deixando suas sementes pelo deserto e expandindo, né, e depois aí vem o Império Otomano, não o imperialismo britânico, né, chega o Império Otomano, espalha pelos palácios, e os árabes chegam no sul da Europa, muito antes do europeu chegar no que chamaram de Oriente Médio, em cada local, bibliotecas, música, medicina, matemática, astronomia, tudo veio desse povo árabe. Se a gente for cavocar mais atrás, por exemplo, até no Egito faraônico, que vem antes, né, é importante, eu vou colocar até essa pimentinha, que é importante separar Egito faraônico de Egito árabe. Né, são eras muito diferentes e muito separadas. Então, nós temos uma contribuição do Egito árabe e ainda do Egito antigo para a humanidade, que o orientalismo ele visa apagar. É um apagamento da riqueza dessa cultura, que ela não é o que os filmes mostram, que são mulheres que querem seduzir os homens e homens selvagens. Então, esse termo na sociologia foi cunhado por um escritor palestino chamado Edward Said. É importante até quem está ouvindo, se tiver curiosidade, pesquisa. Esse livro está em PDF, é fácil de encontrar. É uma leitura difícil, mas fácil de encontrar. E, em resumo, o orientalismo ele significa toda essa construção imperialista que reduz o povo árabe a forma como o homem branco quer enxergar esse povo. Nossa, uma aula agora aqui, tô... Caramba! Você deixa eu ficar falando 2 horas. E eu fico maravilhada aqui, ouvindo, meu Deus, fala mais. Nossa, muito gostoso que ouvir. assim, ferve um pouco quando a gente começa a conhecer a cultura. Sabe, quando você convive com o povo árabe e descobre que tudo aquilo que me encantou, que eu vi na TV, que eu vi uma bailarina em um filme, e a Fata Morgana, música, ela só quer dançar e tudo, né? Tudo isso que já era bonito, visto na televisão e visto através da mídia, existem coisas muito maiores por trás. Que é só 1%, né, do que realmente está por trás. É só a dança para o inglês ver o que a gente tem no filme e na TV, né? E quando você descobre o tudo que tem por trás, e parece que vai ramificando, e você vai descobrindo cada vez mais coisas, sabe? O sangue ferve quando a gente ouve besteira por aí. Com certeza, né? E, pela sua explicação, é literalmente um apagamento dessa cultura, dessa população inteira, né? Dos povos de todos os países. Sim. Dessa região, e né? Que a gente vê atualmente, assim, tipo, televisionado, o extremo ao que pode chegar. Sim, a gente vê o tanto de guerras, né, que está acontecendo, o povo sendo massacrado, destruído e, tipo, gente aplaudindo, gente, não, tem que matar mesmo. Meu Deus! É o lobby, né? O lobby é o que faz as pessoas que estão lá assistindo acreditarem numa narrativa totalmente distorcida, né? Acreditar e concordar. Dá até uma raiva, né? Mas vamos mudar um pouquinho do... Vamos deixar leve. Deixa leve. Quero te perguntar de onde vem o seu nome, Zaviolet. Tem algum significado? Por que você escolheu esse nome artístico? Olha, o nome me escolheu.
Gosto assim. Foi um nome que me escolheu. Zá é meu apelido. Eu gosto que me chama de Zá. Começaram a me chamar de Zá e eu me senti super confortável. E o nome é Zahra, que significa flor em árabe. E ele tem uma história curiosa, né? Existe uma tradição da bailarina. Quando ela se torna bailarina, ela usa um nome artístico. E uma curiosidade, aqui no Brasil nós usamos nomes que são nomes de mulheres comuns nos países árabes. Por exemplo, Zahra é flor rosa, igual todo mundo conhece alguma rosa aqui no Brasil. Zahra por exemplo, Samira, é um nome popular. Nós usamos esses nomes aqui. Nos países árabes, as mulheres têm esses nomes, Zahra, Zeina, Samira, Badia, por exemplo, embora a Badia Massabni, que foi a primeira grande empresária, né, do mundo da dança árabe, quando ela já foi para palco, né, ela usa esse nome, mas são nomes comuns lá. Para a gente é diferente, nós usamos esses nomes aqui. Lá elas colocam nomes que exalte uma qualidade da bailarina. Legal. Por exemplo, quando você coloca um nome como Sâmia, Nádia, são nomes que exaltam a qualidade que elas têm. Por exemplo, Karima. Karima é uma mulher generosa, cuidadosa. Sâmia é sublime. Jamal é beleza. Jamila é beleza, também bonita. Né? Então, elas trocam o nome do dia a dia por um nome que tem uma qualidade delas. E aqui no Brasil, a gente troca comumente por um nome que é comum. Que é comum, isso é muito gostoso, né? Ver essa diferença dessa visão, assim. Mas, enfim, o meu. Zahra é rosa. Eu sonhei com esse nome, tá? Foi, tipo... Eu sonhei. E eu estava procurando um nome, mas o nome que eu tinha escolhido anteriormente não vingou, não pegava. Ninguém decorava o meu nome do RG também. O pessoal falava que não combinava comigo, que eu não tinha cara do meu nome do RG. E aí eu sonhei, estava tentando outro nome, deixei lá no cantinho e falei, não, tipo, acho que esse nome nem existe e tal, né? Aí um dia uma colega minha da dança, na época a gente estava no Canel Khalili, né? Eu fazia aula com a Soraya Zayed, que ela, durante um tempo, ela foi a bailarina número 1 do Egito. Ela foi para o Egito, construiu uma carreira lá, ficou super famosa, ela está no Egito até hoje, mas ela teve um período assim de intensa atividade no Egito, né? Nós temos brasileiras dançando no Egito, tivemos uma época quando o Líbano ainda tinha uma era mais dourada no Egito, no Líbano, teve bailarinas brasileiras lá também, enfim, depois a gente entra nesse assunto se der, mas a história do meu nome, né? Aí chegou uma colega minha de sala e falou assim, vamos pedir para a Soraya dar um nome pra gente? Aí eu falei, não sei. Aí ela, vamos, né? E aí ela pegou e falou assim, Soraya, você dá um nome pra gente? Aí a Laine falou, não tem isso de batizar, de dar nome para aluna, não sei o quê, mas vamos... Aí ela fez assim para mim, você tem uma cara de Zahra? Aí pegou, falei, pronto, é esse nome, ficou, né? E a gente usa muito nome e sobrenome, né? Então ficou Zahra, foi uma coisa assim muito espontânea, né? Não foi um ritual, nem nada, foi espontâneo. Você tem uma cara de Zahra. Pegou imediatamente, né? E eu comecei a procurar o sobrenome, né? O primeiro nome veio mais ou menos em 99, o Zahra. O meu sobrenome surgiu e pegou Violet. Eu tinha tentado nomes árabes e não vingava, né? Quando eu comecei com o tribal. Porque eu tinha um apelido no Orkut, que eu usava Violet. Ele não era de dança, eu usava, para quem não conhece rede social Orkut, gente mais jovem, né? Foi a rede que existiu antes do Facebook. Antes do Facebook, né? Bem atrás lá, isso foi o quê? 2004? Começou em 2004 o Orkut, que a gente ainda precisava de um convite para entrar. Nossa. E essas coisas, né? E acho que lá para 2005, 2006, mais ou menos, eu usava Violet no Orkut
e eu comecei a procurar um nome que representasse tanto a bailarina árabe quanto a bailarina de Tribal Fusion. E de repente eu juntei e pegou. Aí eu fiz um perfil lá profissional, joguei os 2 nomes. Era um nick de um perfil que eu tinha tipo uma luazinha, uma florzinha lá na capa, assim, que eu usava para acompanhar a comunidade. E ficou. Aí Caramba. pegou. Você comentou agora sobre Tribal Fusion. Comenta um pouco sobre essas vertentes da dança, né? Você até falou, a gente estava conversando nos bastidores, né? Que estava falando sobre essas fusões da dança do ventre. Você falou, não gosto tanto dessas fusões, porque tem algumas fusões que são meio Legal. É diferentes. que assim, eu pessoalmente, eu sigo muito uma dança do ventre raiz tradicional, né? E quando você começa a fusionar muita viagem, assim, em cima de uma tradição, essa tradição acaba sendo deturpada, né, na verdade. Não é que a tradição se perde, mas acaba se distorcendo, algo que já é tão distorcido, que já tem tanto preconceito, que já tem essa questão orientalista em cima, né. Então eu penso assim, a dança do ventre para mim, não quero ofender minhas coleguinhas que fazem, mas eu não gosto de misturar a dança do ventre. Mas existe, tá, existe um trabalho às vezes algumas pessoas fazem de fusionar outras danças com a dança do ventre. Se a gente for buscar mais na raiz, na origem, a própria polêmicas! A própria dança do ventre é uma fusão. Porque ela vem desses povos, que nem eu falei, tinha as danças palacianas, tinha as danças beduínas, né? Que todos esses povos foram colaborando com danças que se instalaram no Cairo. E quando essa dança vira a dança do ventre, o nome dela não era dança do ventre, né? A versão mais aceita é que se chamava Raqs al-Sharqi, essa dança, que significaria dança oriental, traduzindo para um português. Não chamava dança do ventre. Então, quando se introduz aquele figurino que é conhecido na dança, que ele é inspirado em decorações em estética árabe, mas ele é o figurino usado nos cabarés. Então, isso já é uma fusão. Quando se leva a dança para o cinema e ela já está no formato de ir para o cinema, ela já é uma fusão, mas polêmicas, né? Então, ao mesmo tempo que fusionar essa dança com outra, essa dança do ventre, com uma dança que é de outro país, de outra cultura, né? Quando ela é feita de uma forma leviana, sem estudo profundo das duas, acaba virando uma salada, né? Aí, onde entra a real fusão, né? E a questão das danças tribais americanas, ela ajuda muito nisso, porque existe uma quebra com a dança oriental. Ela já não é mais dança árabe, ela não é mais dança do Oriente. Ela é uma nova dança que surge a partir dos anos 70. Existe, a princípio, um olhar orientalista? Sim, mas não aquele orientalismo imperialista do mal. Existe aquele olhar da população ocidental que às vezes imagina que tudo do Mediterrâneo para lá é uma coisa só. Né? Então, aí, aquela visão de flamenco, cigano, indiano, árabe, é tudo igual. Eu tenho muitas alunas que chegam para mim hoje que elas vêm fazer dança do ventre, mas elas não têm uma clareza se elas querem fazer a dança do ventre ou se elas querem fazer Bollywood, que é uma dança contemporânea indiana, né? No geral, o ocidental não tem essa visão de que existem muitos povos e muitas culturas e que às vezes uma só cultura pode ter mais de uma dança. Né? Então, olha quanto que amplia isso, né? Então, o Tribal Fusion, o American Tribal Style, ele traz uma contribuição no sentido dele realmente fusionar
essas culturas. Através da visão, assim, começou lá nos anos 60, ainda não tinha nome, né? Uma bailarina, era Jamila, a mãe, depois veio a Suheila. A Jamila Salimpur, ela era filha de um diplomata, de um viajante, então ela teve contato com várias culturas. E através desse conhecimento in loco, ela conseguiu criar um estilo novo, onde existia lá uma gawazi, que é uma cigana do Egito, por exemplo, com uma influência mais flamenca e com uma influência mais berbere, tudo fusionando numa nova dança, né? E daí surge o estilo tribal. E já é americanizado, e daí a gente consegue ir colocando coisas novas, que existe toda uma história, né? Quando tem esse início nos anos 60. Aí chega nos anos 80, essa dança é sistematizada, então ela já tem influências da dança flamenca, da dança indiana, da dança do ventre, tudo misturado, que é o American Tribal Style, ou ATS, que depois ele vira Fat Chains Belly Dance Style. Fat Chains Belly Dance é o nome do grupo, que era o grupo da Carolina Nericchio, que foi a bailarina que criou essa sistematização desse estilo, né? Só que ele tem muitas regras que ajudam muito no improviso coordenado em grupo. Às vezes a gente enxerga aquela perfeição do American Tribal Style, tudo coordenadinho, mas é um improviso coordenado. Caramba. Para que isso exista, existem regras, existem senhas, existe tudo muito certinho do jeitinho que ela criou. E aí o Tribal Fusion vem quebrar muitas dessas regras. Ele vem para gerar uma liberdade e para colocar mais elementos ainda nessa dança que já está fusionada. Então, no Tribal Fusion, você consegue colocar temáticas. Você consegue colocar, por exemplo, aquele estilo de dança que não estava tão legal junto com a dança do ventre, pelo menos tentar encaixar. Né? Eu pego essa dança aqui, essa aqui, e não vai. Não encaixa? O Tribal Fusion, sendo uma nova dança, ele já fusionou, eu já consigo colocar uma roupagem diferente, uma música diferente, que ela não é a música árabe mais. Então, o Tribal Fusion surge nos anos 90. E ele vem evoluindo até hoje, assim. Caramba. E tem as outras vertentes também, né? Tem o Gothic, Gothic Belly Dance, né? Gothic Belly Dance é um capítulo à parte. O Gothic Belly Dance, ele, uma época, ele foi incluído dentro do Tribal Fusion, né? E houveram algumas discussões falando, não, é outra coisa, né? O que acontece? O Gothic Belly Dance e o Tribal Fusion, eles se desenvolvem em contextos diferentes. Né? Eu posso fazer um Tribal Fusion, que ela foi a criação de uma nova dança. Ele traz essas culturas, ela traz a dança do ventre, mas é outra dança, ela já não é mais dança do ventre. Virou outro trem. Você pode pegar uma música gótica e usar essa música gótica para dançar o Tribal Fusion, assim como se a sua inspiração não é gótica, você pode, sei lá, eu quero fazer anos 20, fica lindo. Eu quero usar uma música Balkan para fazer isso daqui, pode usar, fica maravilhoso desde que tenha estudo e contexto. Né? Eu posso fazer um Tribal Fusion gótico? Posso. Mas o Gothic Belly Dance, ele se desenvolve nos clubes noturnos. Eu fui da geração que começou a fazer isso em São Paulo. Que legal. Lá nos anos 90, a gente ainda não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha, né? E a gente não tinha sequer a internet, o YouTube, para ter essas trocas com as pessoas, né? Como que vocês faziam, né, A naquela gente época? fazia. Simplesmente fazia. E existe uma visão equivocada sobre os góticos também. Que é um bando de roqueiro, depredador de túmulo e não sei o quê. Quando, na verdade, foi um movimento muito artístico. O movimento gótico, ele é um movimento político sem falar explicitamente de política, porque a forma como se você coloca no mundo é política.
né? Mas nunca foi explícito falar eu sou A, eu sou B, né? É estético, é visual, é musical, é de comportamento, mas como eu vou dizer assim, vai? É muito cultural. Então, as bandas que pessoas góticas ou pessoas que se aproximam dos góticos, que têm uma tendência a gostar daquilo, que às vezes a pessoa ela não se define como gótica, mas ela gosta de estar perto e tudo. Tem uma questão muito assim de vou ver literatura, vou ver música, vou ouvir música do mundo. Eu tô com uma camiseta aqui, eu falei na minha audiodescrição que eu estou com uma camiseta preta, é de uma banda chamada Dead Can Dance, por exemplo. Tem aqui uma máscara, né, na capa, é a capa do primeiro CD deles, e tá o nome da banda aqui, Dead Can Dance, é uma das minhas bandas favoritas. Ela foi uma banda gravada pelo grupo Beggars Banquet, da 4AD. O Beggars Banquet era o grupo que lançou a banda Bauhaus, que bastante gente conhece, né? Mas eles não eram góticos, eles não eram rock, muito mais voltado para a música do mundo, para a música étnica. Então eles são da Austrália e pegam influências de tudo que vocês imaginam. Eles colocam instrumento chinês no meio da orquestra. É uma orquestra. Eu assisti eles ao vivo, eu tô arrepiada só de lembrar. Nossa. Eles são uma orquestra no palco, né? E é isso que a gente ouve. E a gente ouve também a dupla que toca sintetizador. A gente ouve Frozen Alton, que são 2 sintetizadores, um homem e uma mulher cantando. Né? Então, toda essa riqueza cultural e temática, ela vai desde uma banda que tem praticamente uma orquestra até uma pessoa que sozinha se vira com um sintetizador, né? Então, essas bandas com mais coisas, com mais elementos, tudo, elas começam a puxar a gente para conhecer um pouco mais de cultura oriental. E assim, eu muito fã, por exemplo, de Dead Can Dance e de outras bandas nesse estilo que estavam vindo nos anos 90. Não tinha tanto CD árabe que nem a gente tem hoje. Hoje a gente baixa uma playlist de música árabe no Spotify, ou então em alguma outra rede, né? Baixa no streaming uma playlist. A gente não tinha acesso a essas coisas. A gente acabava dançando o que tinha em casa. Então eu ia lá, colocava uma música do Dead Can Dance, do Fate and the Muse, do Cocteau Twins, de outras bandas que tinham batidas, mas que chamavam para uma ancestralidade. A gente ia lá e dançava nas casas noturnas. E eu descobri que tinha um monte de gente que fazia isso. Eu comecei a fazer sozinha. Daí a pouco minha amiga estava fazendo também. E a outra estava fazendo também. Eu comecei a fazer isso mais ou menos em 95. Fui conhecendo pessoas. No começo dos anos 2000, foi criado um grupo de dança do ventre gótica por um amigo meu, que é o Christian Anubis. Ele colocou algumas meninas para dançarem na noite. Foi ver, tinha um monte de menina dançando. Simplesmente era dançar músicas desse universo gótico com um visual que ornasse mais com essas casas noturnas. Quando chegou o Orkut e o YouTube, a gente descobriu que tinha gente fazendo isso na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, sem ter contato uma com a outra. E então se desenvolveu de uma forma diferente e se expandiu a partir do YouTube. Caramba! Como que você, nos anos 90, né, que não tinha acesso à internet, que o acesso à informação era muito mais difícil, né? Como que fazia para ter acesso às músicas, ter acesso para criar essas coisas? Olha, se você não tinha um contato com alguma pessoa específica e tudo, né, acabava tendo muita informação solta, muita informação orientalista, se espalhou muita coisa errada nessa época, né? Mas se você falasse com árabe que gosta de dança do ventre, porque nem todo árabe gosta de dança do ventre, né? Que fique bem explicado também. Você acabava conseguindo ter alguém que gravasse uma fita para você,
que te mostrasse as músicas. Dançando profissionalmente, você começava a dançar com música ao vivo. Você precisava ter um respeito junto aos músicos. Isso foi uma coisa que eu consegui desenvolver bem, ao ponto de eu poder chegar e perguntar para eles que ritmo é esse, que instrumento é esse, que música é essa. Então, era muito no contato, na curiosidade, na vontade de aprender, no sair da caixinha da coisa, assim, que teve também uma vertente muito esotérica ligada à dança do ventre, que não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com a dança de tradição. Isso se desenvolveu muito com a cultura de nova era dos anos 90. Então, para fugir dessa coisa da mídia, né, que estava tentando vender a dança do ventre como um produto que não era exatamente o que era, você precisava ter curiosidade e muito amor pela música e pela arte árabe, né? Então acabava conseguindo, conversando com o músico, né? Era dessa forma, era no boca a boca. Às vezes entrava informação com ruído, entrava informação errada, entravam maus entendidos, mas foi a forma como a gente construiu a dança do ventre aqui no Brasil. Né? E tem uma riqueza também, né? Por mais que houvesse alguma informaçãozinha desencontrada aqui ou ali, né? Buscar essa informação com as pessoas que se dedicavam mesmo a essa dança ajudava, né? E a questão assim de CD, de música, né? A gente teve um importante empresário, teve um casal, né? Aqui em São Paulo. Pode citar nomes, né? Até que é para falar bem, né? O Omar e a Olga Nabulsi, eles traziam tanto CDs de lá mesmo, como eles lançaram através de um selo próprio. O nome da loja deles era Belly Dance. Belly Dance é dança do ventre, né? Então, sim, era simplesmente Belly Dance. Eles lançaram CDs também de músicos árabes aqui, com bailarinas brasileiras estampando as capas dos CDs. Foi muito bacana isso. Eles faziam essa ponte, né? Eu falei que depois a gente podia voltar nesse assunto, de bailarinas brasileiras que dançavam no Líbano. Ele contratava bailarinas brasileiras e mandava para lá. Muita brasileira fez carreira no Líbano, graças a esse casal, ao Omar e a Olga, e ele gravava fitas. Então, às vezes assim, depois teve essa fase dos CDs que eles lançavam, mas ele pegava o CD, ele vendia tanto o CD original árabe, quanto a gravação em fita cassete, a fitinha, assim. Gente, eu sou da época que não tinha MP3, tinha fita, era um rolo magnético dentro de um plastiquinho que você colocava no som e tocava só 45 minutos de música, né? E era muito mágico a gente ter vivido esse tempo também, que tinha um esforço, né, pra gente conseguir esse material. Então foi tudo assim, conhecendo pessoas, indo atrás de fita gravada e conhecer as pessoas certas, que não estavam enganando a gente. Quem foi muito importante também em trazer várias coisas. O Omar e a Olga, além de tudo, traziam figurinos. Eles traziam roupas de lá que ajudavam a gente a ter uma visão mais próxima assim, do bordado, de como funcionava e tudo. E teve também o Tony Mosaic, que tinha uma loja na região da 25. Hoje a loja dele fica online, que eles estão no interior, que foi o músico que fez sucesso com as músicas da novela O Clone em 2002. A família dele já tinha uma banda, né? E eles foram introduzidos na trilha sonora da novela e fazem muito sucesso até hoje. E lá nos anos 90, ele tinha uma lojinha que vendia CD, vendia fita, vendia instrumentos árabes, vendia figurinos de dança também. Então, você tendo acesso a essas duas lojas, você conseguia ter alguma coisa, assim, não com a facilidade de hoje, mas também a gente conseguia comprar bastante material. Eu não falei das fitas de vídeo, que era muito importante. Como a gente estudava? Fita de vídeo cassete. O Omar gravava cenas de filme do cinema egípcio, lá dos anos 50 até
acabar a Golden Era lá nos anos 70 e daí em diante bailarinas dos anos 80, 90, as libanesas que eram um pouco mais atuais, né? Ele vendia essas fitas. E ele lançou essa bailarina que eu falei lá no começo, que eu via lá na televisão, porque é encantada, a Najwa, ele lançou CD com ela. Ela chegou a lançar uma fita de vídeo que ele vendia também pelo Ashra. Aí tinha fita de vídeo dela dançando Dança do Ventre. Então, teve bailarinas que lançaram fitas ensinando, como a Cláudia Sensi, por exemplo, que ela foi a coreógrafa da novela O Clone. Lá em 90 e pouco, 96 mais ou menos, ela lançou uma fita de vídeo. Então, muitas das bailarinas da minha geração, às vezes não podiam estar toda hora em São Paulo, que foi meu caso, né? Eu falei, vou estudar no Canel Khalili. Muitas bailarinas não podiam estar semanalmente ou 2 vezes por semana lá. Elas acabavam vindo de vez em quando de outros estados aqui para estudar e mantinham o seu aprendizado por fita de vídeo. Então, muito do meu aprendizado foi copiar bailarinas do cinema, simplesmente copiar. Colocava lá e copiava, ou essas fitas como a da Cláudia Sensi, por exemplo. Caramba! E é muito doido, né, que apesar de hoje a gente ter, tipo, acesso a muita informação, ser tudo muito fácil da gente acessar, não é tão rico quanto você conversar com alguém que tem a cultura, né, então eu acho que provavelmente era muito mais interessante, era Era. muito mais Ai, era uma legal, né, delícia, gente. ter essa troca, você tinha o olho no olho ali, você Tinha. conversava com a Tinha uma pessoa. convivência mesmo, porque hoje a gente encontra com músicos excelentes, com bailarinas, com pessoas tanto que são estudiosas, porque a gente tem hoje essa oportunidade de poder estudar daqui, não precisa viajar. Mas essa é uma riqueza do dia de hoje, né? Então a gente tem tanto pessoas boas que nunca saíram do Brasil, quanto pessoas que vão, viajam e veem e trazem a cultura de lá. E com essas pessoas a gente tem que ter essa conversa e esse respeito, né? Para pegar o que está acontecendo lá fora, para ter essa troca, né? Antigamente você não tinha outra opção. Hoje essas pessoas vendem cursos. Então, se você tiver curiosidade, se você tiver vontade de investir, de estudar, você pode ir lá, tem um curso pronto com várias dessas pessoas que você pode fazer. Então, o acesso está lá, tá muito mais fácil. Né? Mas era aquela coisa de sentar um na frente do outro mesmo e ficar cutucando. Ah, gostoso, né? É gostoso essas trocas, né? Recentemente eu fiz uma viagem lá para Pernambuco, ainda vou eu aqui. Eu fui para a cidade da minha família, que é lá em Aliança, zona da Mata Norte, lá de Pernambuco. A gente acabou visitando Nazaré da Mata. Tem um museu lá que fala sobre o maracatu. A gente conheceu um Que mestre do delícia! maracatu, e aí ele contando sobre como que é, e aí a gente assim, com o olho brilhando, assim, tipo, é muito legal você conversar com a pessoa e ela falando do que ela faz, como ela é. A gente tinha visto o vídeo, a gente amou ver vídeo no YouTube, foi muito legal. Mas estar conversando com a pessoa ali, frente a frente, você podendo perguntar coisas para ela, né? E ela mostrando, ó, isso daqui faz desse jeito, isso Ai, daqui que é delícia! desse jeito, coloca isso daqui nas costas, é pesado, olha só, e você sentir no seu corpo, a pessoa, olha, vê como que é muito mais gostoso. Claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de ir e conhecer. Felizmente existe a internet para a gente conseguir alcançar coisas que a gente não vai conseguir alcançar, mas é muito legal essa troca, porque querendo ou não, a internet está meio que acabando com essa troca, né. E o nosso papel é ir passando para frente, né, Sereia? Que nem Uhum, você teve em Pernambuco. sim, O sentir aquilo de perto é diferente de você aprender, mas você pode transmitir isso. com certeza. Nossa, é incrível, é muita responsabilidade. É, tem isso Acho que por também. isso que eu voltei a dançar, sentimento de responsabilidade mesmo. E você mencionou uma palavra, né, o Golden Era, né, a era de ouro, né, da dança do ventre. Mas antes eu queria perguntar uma coisa que ficou na minha cabeça, por que que chama dança do ventre? Você falou que tinha outro nome, mas como Isso. que se tornou dança do Não, ventre? dança do ventre é uma visão do imperialismo, né? Que quando os colonos chegaram nos países árabes, principalmente, detalhe, temos 22 países
árabes. Não tem dança do ventre nos 22 países, né? Ela não é de todos os países árabes, ela é de alguns, né? Então, eu quero que todo mundo saia hoje desse podcast com a cabeça explodida, assim, falando assim, gente, tem tanto país árabe que não tem dança do ventre em todo. A dança do ventre é uma dança árabe, mas não é de todos os árabes, né? Até porque tem árabe que nem gosta, né? Mas enfim, acontecia muito essa dança no Cairo, né? Já estamos falando de Egito árabe, né? Assim, reforçando que eu já falei também, precisa separar que é uma era muito grande que separa o Egito faraônico que a gente aprende na escola do Egito árabe, que hoje o Egito é um país árabe e faz tempo, né? O Cairo, lá que é a capital do Egito, concentrava muitos povos diferentes, porque lá tem o Nilo, né? E passava o tal do Caminho das Índias, passava por lá rotas comerciais, Rota da Seda, empresários do mundo todo mundo parava no Cairo. E também, por consequência, os bailarinos, artistas de rua e também povos nômades que tinham suas danças, suas culturas, estavam passando por lá. E alguns povos acabavam se estabelecendo, né? Desse contexto, uma das danças que surge, um dos estilos que surge, que é tipo uma das mães da dança do ventre, é o ballad, porque ballad o que que é? São povos, ballad não é só uma dança, ela é uma dança, ela é um pão, um estilo de vida, um tipo de casa, um tipo de música, isso é ballad, né, que significa minha terra, é como se tivesse orgulho dessa terra. Imagina, assim, um paralelo, assim, toscamente, mas trazendo um pouco para a cultura brasileira também, porque eu tenho esse hiperfoco em cultura árabe, e eu esqueço de falar da nossa, e não é que eu não valorize, né? Então, trazendo um paralelo, imagina assim, São Paulo, aqui nós temos povos do norte, do nordeste, do interior de São Paulo mesmo, de todas as regiões. E cada povo que constrói São Paulo normalmente tem orgulho da sua terra, mas está trabalhando e vivendo aqui. Isso é mais ou menos um paralelo com o que é o Ballad. O Ballad são pessoas que vêm de outras regiões do Egito e se estabelecem no Cairo, né? Então, tudo isso vem se desenvolvendo lá no Cairo e vão surgindo essas danças. Então, como é uma dança ballad? Ela é muito parecida com a dança do ventre. O ombro aqui, o quadril, né? Com vestimentas próprias. Tínhamos, por exemplo, as gawazi, que eu comentei em algum momento aqui, que eram é um nome pejorativo para cigano. O pessoal adora colocar nome pejorativo para cigano, né? Cigano é um nome pejorativo também, né? Na verdade, o nome era mazin, que eram mulheres que faziam apresentações de rua. Então, todas essas culturas e essas danças vão lá se estabelecendo no Cairo. O que acontece? Chega o colonizador branco lá, vê aquele monte de mulher balançando quadril. A mulher árabe, ela tem essa coisa imponente de parece que o quadril chega na frente, sabe? Não é aquela coisa o sedutor no sentido baixo, não é imponente, é uma coisa cheguei, sabe? Cheguei chegando, né? E aquela dança com quadril em evidência, para quem nunca tinha visto? Para a pessoa que veio lá da era vitoriana, nunca tinha visto uma mulher dançar com algo que é para gente fechado, que é um vestido com a barriga fechada, mas para o padrão, onde estava um monte de gente de espartilho cheio de roupa, era pouca roupa, né? Então viu aquele quadril balançando e aquele ventre mais livre, sem espartilho, eles olharam e falaram dança do ventre. Então o nome foi dado por esse motivo, é um nome orientalista, e a dança que se desenvolve, ela vem de todos esses povos. A dança do ventre, ela tem várias mães, tem algumas raízes, que não é uma dança só. E você é premiada em vários festivais, né? De dança do ventre, principalmente dançando Golden Era. Explica pra gente o que seria o Golden Era. É legal que fez bem um link, né, com o que eu estava falando, né?
Gente, eu fico até sem graça de falar assim, tipo, eu fui premiada no festival, né? Porque eu acabo indo para os concursos para participar mesmo, né? Para estar junto, para assistir outras danças, tudo, né? E às vezes eu acabo ganhando, né? Que nem eu trouxe uma das medalhas aqui, eu tenho bastantinho. Que essa foi bem recente, foi acho que um dos últimos eventos que eu participei, que foi agora em junho, né, aí eu peguei de novo o 3º lugar no Golden Era, né. Que é um estilo que remete aos registros que a gente tem cinematográficos da dança do ventre, são aquelas fitas que eu falei que eu comprava lá nos anos 90, que eram as cenas de filme, né, que o que que é? Já é essa dança do ventre que sai da dança de tradição, ela vai para o palco, ela já tem algumas modificações, ela deixa de ser uma dança de rua ou uma dança palaciana, que também ela influencia a criação dessa dança do ventre, e ela vai para o palco. Então, o início da Golden Era se dá um pouco antes do cinema, no Cassino Ópera, que era uma grande casa de shows da Badia Massabini, que ela era uma bailarina não tão de dança tão brilhante, mas de mente, assim, excepcional. Ela viajou, né, se a gente for ver essas bailarinas, todas elas têm algum histórico ou de militância ou de violência doméstica que elas acabaram superando, é cada história que você nem imagina, né. A Badia, ela foi exilada, né, e ela foi parar na Argentina. Então ela conheceu a cultura de shows, né, e ela foi para o Cairo com essa ideia da casa de show, como se tinha nos grandes centros das Américas, e abriu o Cassino Ópera, que era uma casa de shows de dança do ventre e de música, né. Então começa aí, ela contrata bailarinas, que são bailarinas e atrizes, para trabalhar nessa casa dela. Ela tem uma visão empresarial e uma comunicação muito boas, ela conhece um monte de gente, e essas bailarinas começam estrear como estrelas do Egito, ou seja, as estrelas do cinema egípcio. A gente teve um tipo de uma Hollywood no Cairo, numa época mais ou menos, começa lá nos anos 40, estoura nos anos 50. Isso é era de ouro. São essas bailarinas que foram para o cinema egípcio. Então, quando a gente fala estilo Golden Era, é o estilo que essas bailarinas apresentavam no cinema, que ela envolve ainda uma raiz do que elas eram lá das famílias delas. Muitas delas eram de famílias Bálade, eram de famílias pobres, ou então eram do Alto Egito. Então, elas tinham essa dança ainda muito presente, de tradição, mas já modificada para a cena, já com elementos de deslocamento de palco, coloca sapato de salto alto para diferenciar o que é a bailarina que está lá no povo dançando com sua família, da bailarina que é classe alta, né? Então coloca o sapato de salto, se muda o figurino, é formado um figurino para o palco, e ela dura durante esse auge do cinema egípcio. E muitas dessas bailarinas acabam extrapolando o Egito, né, ficando famosas no mundo todo. E como que é para você transitar entre o Golden Era e as fusões, né? Tá. Eh, Olha, às vezes eu passo até alguma situação em algum evento, quando eu vou fazer alguma coisa, que eu tenho que ficar 1 hora meditando, porque eu preciso, assim, realmente não é um trabalho tão fácil quanto parece. Quando eu comecei a fazer isso, algumas pessoas até criticaram, falaram: faz de tudo, mas não faz nada direito". Não é bem por aí. É possível fazer sim, mas não é tão simples. Assim, é uma questão de concentração, de entrar no personagem. Eu sempre falo assim, a Zahra, ela é uma personagem, e que faz várias personagens, né, então, eh, envolve o estudo também. Eu estudo cada performance que eu vou fazer. Por mais que eu seja uma bailarina, principalmente de improviso, eu gosto muito de improvisar, nem sempre é possível, mas o improviso ele ocorre na parte coreográfica, a parte assim de estudo de conceito, do que eu vou representar lá,
da personagem. O figurino ajuda muito, porque o figurino ele funciona como uma máscara, né? Então, com a máscara, no caso do teatro, você entrou numa outra vibração, você já não é mais a pessoa que está na rua. Então, eu faço essa transição entre um estilo e outro, não somente na hora, quando eu tenho mais de um show no mesmo dia, como quando eu tenho espaçado. Porque a personagem que eu vou entrar para um show num determinado dia, num contexto, é outra para outro dia. Então, tem todo um trabalho de meditação, de me concentrar com figurino, com maquiagem e de estudar o tema. E você comentou um pouco sobre o figurino. Fala um pouco sobre o figurino da dança do ventre. Existe diferença dos figurinos nas diferentes fusões, nas diferentes vertentes da dança do ventre? O figurino da dança do ventre, como conhecemos, ele se compõe basicamente de uma saia, de um cinturão com pedrarias penduradas e de um bustier, né? Eu sou da época que falava bustier, mas assim, hoje em dia se fala top ou uma espécie de sutiã bordado. Basicamente isso, com adereços como mangas, bijuterias, joias e afins. Em determinadas épocas usava uma tela sobre a barriga, tipo um tecido de meia, uma segunda pele. Em outras épocas não precisa usar esse tecido, que ele tem a ver com proibições que aconteceram no Egito, né? Esse figurino, ele foi criado justamente para essa dança Golden Era, porque anteriormente as bailarinas usavam basicamente a roupa que elas estavam no dia a dia, ou no caso, por exemplo, das gawás, elas tinham uma indumentária de show também, só que era mais fechado. Se a gente vê os povos de Port Said, por exemplo, ou os povos beduínos, o que elas estão usando? A roupa de andar delas, que é um vestido, né? Mas com adereços, com acessórios, com joias, né? Basicamente é um lenço na cabeça e um vestido, que muda muito pouco de uma dança folclórica árabe para outra, né? Essas danças que construíram a dança do ventre que acontecia nos grandes centros. E aí se tirou esse vestido e se colocou uma roupa muito parecida com um figurino de cabaré, para assim, para agradar o olhar orientalista mesmo, para colocar cada vez mais em evidência aquele ventre que não era exatamente o ventre, que era um quadril. Então, existe essa adaptação desse figurino. E no caso do Tribal Fusion, ou dos estilos tribais, nos anos 60, quando a Jamila Salimpour começa a fazer as fusões, ela começa a trazer elementos de figurinos mais tradicionais novamente. Ela estava cansada, temos até relatos, né? Ela estava cansada daquela coisa da bailarina estar com a fenda da saia cada vez mais aberta, com o decote cada vez mais aberto e ser vista como um objeto. Então ela falou, não, eu vou fechar, eu vou botar um vestido folclórico aqui. Então ela começou a fechar de volta o figurino e tivemos nos anos 70 uma colaboração muito intensa da Masha Asher, que foi uma aluna dela, uma bailarina do grupo dela que era designer. Então ela coloca muitas joias e muitos adereços no tribal. Por isso que a gente vê, eu vou dar uma referência para quem não conhece Tribal Fusion ainda, uma referência bem pop mesmo, Marina Sena. Aquilo que ela está fazendo no palco é Tribal Fusion. Então a gente vê Marina Sena entrando para dançar, cheia de adereços na cabeça, com aquelas coroas, com algumas joias ou bijuterias que tem aquela cara étnica. Isso vem da indumentária do Tribal Fusion, que traz esse monte de joias que são criação, esse estilo da Masha Asher, que é essa bailarina. E aí vai colocando, por exemplo, turbante, que é um símbolo de poder, né, para vários povos. Então você começa a colocar já não no Tribal Fusion nos anos 90, mas lá atrás, antes de criar o ATS, o American Tribal Style, já começa a se colocar turbantes. Então já é uma criação tentando recuperar essa ancestralidade da dança.
Caramba, é bastante coisa. E você constrói alguns dos seus figurinos, Sim. né? Como que você faz as escolhas estéticas para os seus trabalhos? É, Pesquisa, é, pesquisa aí, tipo, aí a mente trabalha, né? Ah, vocês já perceberam que eu tenho pensamento muito arborizado, né? Falando um assunto para mim, eu já tô vendo tudo, né? Então, quando eu tenho uma personagem para fazer, minha cabeça funciona dessa maneira mesmo. E até, às vezes, corre para um caminho muito perfeccionista, onde eu quero ter os mínimos detalhes, assim. Então, eu construo. Isso não significa a roupa ser muito elaborada, mas está dentro do contexto, né? Que nem eu fiz em maio desse ano. Eu quis simbolizar numa apresentação de Tribal Fusion minha, como se eu fosse uma estrela. E a roupa, ela é cheia de brilhinhos, assim, do próprio tecido, que ela dá um efeito que ela faísca na luz, mas ela não tem um bordado. caramba, Ela foi feita toda no tecido e pensada para faiscar. E justamente esse contexto de estrela, que a roupa não fosse estrela, mas a dança e a música. Então, é tudo contexto, né? E, por exemplo, quando eu vou fazer as roupas para a dança do ventre, os figurinos. Quando é, por exemplo, uma performance mais contemporânea, eu vou fazer um mise-en-scène, que é aquela música própria para a dança do ventre, que você faz uma entrada e faz deslocamentos com véu, com acessório e tudo, aquela música toda completa. Eu já uso bordados mais chamativos, saia mais justa, boto paetê por tudo, porque combina com a música e com o contexto atual. Eu faço mais Golden Era. Então, o Golden Era, a minha inspiração é o cinema. E nem sempre uma roupa cênica precisa ser tão cheia de bordado. Por exemplo, se eu vou fazer uma roupa para dançar em restaurante, eu gosto de ter mais bordado, mas menos coisa pendurada, porque as pessoas vão ver de perto. Então, elas gostam de ver, nossa, tudo bordadinho, mas se eu colocar uma coisa que pode escapar e cair no prato de alguém, vai dar problema. Então, eu já coloco menos franja pendurada. Eu vou fazer uma coisa para fazer o Golden Era para o palco, eu já uso menos bordado e coisas que dão efeito. Se uma câmera me pegar, ela vai dar um efeito. Eu trouxe aqui um dos figurinos, né? Eu traria uma mala com todos, que é um que eu tenho usado recentemente. Ele é um conjunto de duas peças, que seria um cinturão que você coloca no quadril. Eu não trouxe as saias aqui para mostrar, mas ele vai sempre saias rodadas nesse estilo, no Golden Era. Depois as saias foram ficando mais justas, ou então tipo sereia, que é uma saia coladinha no quadril e ela abre uma cauda embaixo, é super bonito. Mas a Golden Era, a maioria das saias são godê. Porque ela fica esvoaçante, fica aquela cara de sonho, né? Como se você estivesse entrando no sonho de alguém num filme, né? Então não tem as saias aqui, mas são saias rodadas de tecidos leves e o conjuntinho que eu trouxe. Ele é todo forrado em renda. Ele tem pontos de luz que eu apliquei, mas ele é uma renda que está lá praticamente pronta, né? Claro que eu cortei vários pedacinhos dela e fui fazendo um patchwork, porque eu não sossego, né? Eu não consigo colocar o negócio pronto do jeito que está. Então, eu fui montando, né? Colocando os pontos de luz e colocando fios de pérolas, remetendo àquele figurino que eu falei de cabaré do começo do século passado, né? Então ele é um verde clarinho com pérolas, que é o que eu tenho usado bastante, que ele é uma roupa cênica. Você vê, ele quase não tem bordado, mas de longe ela dá o efeito. E por aí vai. E se é folclore, aí eu faço toda a pesquisa para evitar ao máximo erros, porque mesmo com pesquisa, às vezes a gente erra. Porque é o que eu falo, tem a questão das coisas da internet, nem tudo tá certo. Aí a gente dá uma escorregadinha, mas a gente tenta ir o máximo na criação dessa personagem em cada apresentação. E é lindíssimo. Nossa, quero muito te ver se apresentando. Eu quero. Quero Tá faltando vocês me verem ao vivo. dançar agora.
Até esqueci o que eu ia perguntar. Mas é muito lindo. Você falou que não tem um bordado, tem tipo um trabalho É um muito. trabalho com renda, é uma renda pronta, que eu cortei a renda e montei a renda em cima de renda. E tá lindíssimo, Aí assim, ela tipo. cria uma trama exclusiva. E se você for ver, é um tecido que qualquer loja de tecido você encontra. Mas eu cortei e montei um desenho novo com ela. E fez do seu jeito que ficou assim, magnífico. Você falando que esse daqui não é tipo um que é tão trabalhado, eu fico imaginando um mais trabalhado do que isso aqui. Eu não Tem umas que conseguiria são fazer isso todas aqui, bordadas, mas para um palco não é necessário. porque Pro as pessoas palco, não vão ver de perto, né? para o Então, palco o que importa mais é o efeito. Mas eu gosto de fazer umas bem rebuscadas também. É gostoso. E até para complementar, né, para valorizar o trabalho de outras pessoas, é que eu faço meu figurino, dada a minha realidade, as minhas dificuldades e também a minha habilidade, né? Mas nós temos ateliês especializados em dança do ventre. Nós temos pessoas ótimas aqui no Brasil trabalhando com isso, que você vai lá e compra roupa pronta. sim. Nossa, mas seu trabalho é lindíssimo. Obrigada. E você também é formada em História e tem uma extensão em História da Arte. O que veio primeiro, assim? Veio o amor pela dança ou o amor pela história? Ou um foi complementando o outro, um foi arrastando o outro? E como que você coloca esse seu conhecimento da história da arte, na sua dança? Não, foi um complementou o outro. Com certeza, foi uma paixão que surgiu ao mesmo tempo. Essa coisa que eu tenho com a história, uma curiosidade. Tanto é que eu sou formada em história, mas eu não atuo diretamente, que nem eu não dou aula de história. Eu acabei ficando na dança, né? Porque foi uma coisa de necessidade mesmo, né? De ter essa linha de formação. E eu sentia para mim que era mais importante eu saber a história e ter os mecanismos corretos para fazer pesquisas do que eu só dançar e só dar aula, né? Então foi correndo muito junto, é muita curiosidade, né? Muita coisa. A questão que eu falei do gótico, por exemplo, né? Que eu sempre fui envolvida com o gótico e é um movimento mais cultural do que do que rock só, né? Então eu tinha também essa curiosidade, por exemplo, eu lia uma poesia, eu queria saber de que época que era, qual que era o contexto, por que estava acontecendo isso, e até a nossa história contemporânea. Eu sou apaixonada por história do século XX. Sabe, o próprio surgimento dos movimentos de tribos urbanas, ou movimentos sociais, movimentos artísticos e estéticos, mais atuais, eu tinha essa curiosidade também, né? Então, a história para mim é uma coisa da alma, né? E aí eu fui me formar, eu tive a princípio a ideia de ir para essa área, de trabalhar em museu e tudo, porque eu tive uma particularidade na minha carreira, que tudo isso que eu contei, que eu comecei lá nos anos 90 e tudo, eu larguei um tempo. Eu trabalhei com dança durante um bom tempo da minha vida. Eu fazia show, eu dava aula, eu vivia de dança, vendia figurino, eu fazia figurinos para vender também. Só que eu acabei por pressão, né, por acreditar que tinha muita gente que falava: "Ah, a carreira é curta, você vai ter filho, você vai ficar doente e a carreira não vai te sustentar". Eu acabei Meu Deus. largando, ficou dentro da minha cabeça, por mais que eu não concordasse. Aí teve a questão da autossabotagem, porque aí eu olhava e falava: "Ah, eu não sou tão boa assim", né. Então, em vez de ir lá estudar mais, ralar mais, não, eu falei: "Eu não sou tão boa, vou parar de dar aula", né. Eu fui Entendo. parando e fui ver, nossa, o que que eu gosto, né, além de dançar. Eu fui parar num serviço público que hoje eu consigo usar a dança dentro do meu trabalho, porque existe uma das atribuições do meu cargo que permite que eu dê essas oficinas, isso é muito bom, né? Mas a princípio eu ficava preenchendo formulário. Eu fui para o serviço público para preencher formulário de benefício social, né? E eu fui lá fazer a vida que todo mundo queria. E chegou num momento que eu não estava satisfeita. Eu não via o meu trabalho preenchendo ficha, fazendo cadastro para benefício como transformador.
Eu sei o quanto é transformador a pessoa ter acesso a um benefício. Eu sei como que é, senão eu não teria ido para a área social. Mas eu não sentia o meu trabalho bem aproveitado. Eu sentia que outra pessoa podia estar fazendo aquilo e eu não estava fazendo o meu melhor ali. Eu tinha um sentimento péssimo, sabe? Parecia que eu estava só colocando dados em fichas e colocando dados em fichas e passando para a equipe. Nesse contexto, eu fui pensar o que eu gosto de fazer que não seja nem o trabalho social e nem a dança. Aí eu, puta, minha história. Vou estudar história, vou trabalhar em museu e vou ser feliz para sempre. Enquanto eu estava fazendo a faculdade, surgiu um convite no meu trabalho mesmo de assumir as oficinas de dança. E eu não estava dançando. Eu não estava dançando há muito tempo. E aí uma ex-chefe minha, que acompanhou meu trabalho, uma época que eu já tinha tido oficinas com mulheres em situação de violência e mulheres idosas com a dança dentro desse mesmo local que eu tô, e ela pediu para eu retomar. Aí eu, gente, a gente está no meio da pandemia, eu não dou mais aula, eu tinha sofrido um acidente, eu já tinha parado fazia tempo. Ela falou assim: você vai voltar a dançar. Então eu fui estudar história, porque é uma paixão. Estava decidida a não trabalhar com dança mais e acabei. O universo vai dançar sim. O universo vai dançar assim, acabei não atuando com a história diretamente. E apesar de você não. Você falou que não está trabalhando na área, mas você usa muito da área da história, né? Eu uso muito, porque eu acabei conseguindo colocar de uma forma mais profissional essa questão de tudo que eu gosto da história e das minhas curiosidades e das coisas que eu fui absorvendo, eu consegui colocar de uma forma mais consistente nas aulas, porque eu acredito assim, eu trabalho com a dança. Eu tenho principalmente 2 vertentes além dos shows, né, porque eu faço show também, mas eu tenho as minhas alunas que elas vêm para oficinas culturais, são oficinas abertas, né, às vezes a pessoa ela tem a renda dela e tudo, ela pode fazer, mas tem pessoas que elas vêm encaminhadas de serviços como o CAPES, como Secretaria da Mulher, que atende mulheres em situação de violência, tem encaminhadas de CRAS, né? Então, eu tenho mulheres que elas vêm de situações diversas de vulnerabilidade. Eu tive uma escolha em um pedido, eu falei assim, eu não quero identificar essas mulheres. Eu não quero que olhem e falem assim, esse grupo é do CAPES. Eu quero todo mundo junto para ninguém falar quem é quem e ficar rotulando, né? Fazer essa coisa tanto intergeracional como tudo, sabe? Para as pessoas conviverem mesmo, né? Então temos pessoas que têm renda também misturadas, e eu tenho o trabalho particular, né? Com aulas particulares. As pessoas que vêm atrás de mim para aula particular, elas querem isso que eu tenho para oferecer, que é o conhecimento histórico, que é uma das principais coisas que eu tenho. Elas vêm para isso. E as que estão no trabalho mais social, uma coisa que eu pensei assim, que precisa despertar o pertencimento. E você conhecer história é pertencer, e pertencer é existir. Então, a partir do momento que você entende tudo isso que está atrás daquela dança que você está praticando, ela deixa de ser uma dancinha. Ela passa a ser uma forma de expressão onde você vai, onde a aluna, né, onde a participante, o aluno também, né, tem alguns rapazes e pessoas não binárias que me procuram também. Então, também desmistificar essa ideia de que a dança do ventre e a dança do feminino é para a mulher. Não. Qualquer pessoa que tenha vontade, que tenha disposição, pode vir fazer as aulas, as oficinas, né? E história é pertencer. E história é você conhecer aquilo que você está fazendo. Então, ela entra em um monte de âmbitos da vida, traz uma reflexão, assim, um paralelo ao que a gente vive aqui no Brasil também, traz um resgate dos povos que imigraram para cá e fizeram o Brasil, que não foi só o colonizador português que roubou o ouro, né? Foram vários povos que fizeram o nosso Brasil, assim, um deles é o povo árabe, né? E às vezes a gente vai resgatar, tem uma aluna que fala, minha avó dançava. Você vai ver, tem alguém que tem um ancestral de um povo que era ligado de alguma forma a essa cultura e às vezes a pessoa nem sabia.
né? Então aí vai desenvolvendo questões de pensar mesmo o nosso lugar no mundo. Então eu uso muito a história no meu trabalho. E é lindo isso, né? Você vai ajudando a desmitificar um monte de coisa e também porque, como foi falado, né, na nossa conversa, muita coisa vem da mídia, né? E a Isso, mídia mostra só 1% do que é, e ainda de uma forma muito estereotipada, de uma forma que é só para, sim, tipo, para falar que tá mostrando, né? Só para, tipo, exatamente, olha, essa cultura existe, tá? Mas não precisa dar muita atenção para ela, não. E aí não foca nisso, né? Tipo, mostra só superficialmente as culturas, né? exatamente. E aí, na sua aula, você fala: "Não, tem muito mais profundidade, olha isso daqui, olha como conecta com isso e aquilo", e é muito rico. Eu tô tendo uma aula aqui, você tá falando, eu Né, tô aqui, e ai, que meus coisa alunos que linda. lutem, porque eu falo pra caramba. Eu acho que eles devem amar, porque eu tô aqui tendo essa aula, nessa conversa e tô amando demais, assim. E continuar falando um pouco sobre história, se você pudesse voltar no tempo, assim, para estudar uma época específica da história da dança oriental, para qual época você iria? Ai, com toda certeza eu iria para antes do século XVIII, porque nós temos uma lacuna, né, que até acabou ficando por conta dessa falta de valorização da tradição oral e da questão que veio o imperialismo depois e distorceu muita coisa, né. Então eu queria saber como que era antes de inventarem que a dança do ventre era o ventre e eram mulheres sensuais. Eu queria saber como que era. Existe um apagamento histórico dessa Apagamento parte? histórico. Nossa, que raiva disso, né? É, porque nós tínhamos uma cultura, uma forma de dançar e tudo, né, que de repente vem um monte de gente pintando quadro com odaliscas no palácio, fazendo assim, e não era exatamente dessa maneira que acontecia. Se a gente for ver essas pinturas orientalistas, são lindas, são maravilhosas, assim, é bonito esteticamente, mas tem mulheres lá que elas não têm nada de árabe, elas são renascentistas no máximo, cabelo claro, aquela carinha redondinha, ah, É, o né, não básico do que o europeu faz, né? é, De então a gente já tem alguma coisa já distorcida, né, e conseguimos sim fazer um resgate conhecendo os povos, as danças folclóricas, aquela coisa mais raiz, a gente consegue entender e através também de relatos de algumas coisas que ficaram, né. Mas eu iria lá para o século 17, 18 para saber como que era, e para trazer pra gente, para né? trazer. Nossa, ia ser lindo, né? Agora a gente vai entrar em polêmicas, né? Oba! Porque o mercado da dança oriental, eu não tô gostando dessa palavra, mas vamos. Mas o mercado Pode da. falar dança do ventre, que é a forma como é conhecida. Sim. Pô, fica tranquila. O mercado da dança do ventre, ela muitas vezes consome a estética árabe, né, mas ignora os conflitos, as dores geopolíticos daquela região, né. Como que você avalia o papel da comunidade da dança do ventre no Brasil em relação à solidariedade ao povo palestino? Falta posicionamento? Óbvio que Ai, falta, né. falta. É quase zero posicionamento, sabe? Falta, eu acho uma vergonha, tá? Sinceramente, não vou pedir desculpa não por eu estar falando isso, porque eu acho que é um cutucão mesmo, que as poucas pessoas que se posicionam de verdade têm que dar. Quando tem manifestação, né, que tem ato, que é para estar lá mesmo, sempre tá eu sozinha, ou eu e mais uma, aí a gente olha e fala assim: "Cadê o resto do povo da dança, que está se apropriando e tudo?". E, assim, eu nunca tenho a oportunidade de falar isso para ninguém, eu queria até fazer uma pesquisa ampla sobre isso para ter argumentos, históricos, né, mas, assim, a forma como eu vejo, por que existe dança do ventre em casa de show no Egito? Por que existe no Líbano? E não existe na Palestina, por exemplo, né, mas aí você pode pegar um nativo palestino e vai falar assim: "Não, dança do ventre não é não tem na Palestina, a dança da Palestina é a Dabke". Mas por que historicamente a Palestina não se tornou um ponto turístico também? E se criou a dança mais típica, é a dança de resistência, quando ao mesmo tempo a Raqsa, que é a dança árabe que está lá
um monte de mulher fazendo assim no mundo todo. Você pega lá uma criança palestina no meio dos escombros lá fazendo assim, graça, que é a dança do povo árabe, que ainda não é dança do ventre de palco. Por que não se desenvolveu isso lá? Por que as pessoas não questionam isso? Por que não existe um questionamento? Aí fala assim, não, porque a gente não tem nada com a Palestina, porque a Palestina não é de dança do ventre. Só que eu não falei que nos anos 50 você estava estourando a Golden Era no Egito, estourando a dança do ventre no Egito. Anos 50, a Palestina teve a Nakba, que foi a catástrofe, em 1948. Antes da Nakba, o genocídio ele já estava sendo feito e arquitetado. Você vê lá, 1919, já tínhamos ataques contra a Palestina e ocupação. Então, conhecer a história, conhecer o povo árabe, é você entender e você ter lá argumentos para se posicionar. Então, a gente sabe que é um povo que também é árabe. Independente de ter dança do ventre lá ou não, é o povo que a gente está representando. São 22 países, mas é um povo, porque árabe significa uma etnia que fala uma língua e que tem determinados costumes. Então, independente de nesse país ter dança do ventre ou não, é o mesmo povo que a gente está representando. É esse povo que foi um dos grandes pais, uma das grandes mães da nossa cultura hoje, sabe? Então, essa cegueira não é falta de conhecimento, porque hoje a gente não tem falta de conhecimento. A gente pode chegar, perguntar para mim ou para alguma outra bailarina que tenha um conhecimento histórico e fazer as perguntas. Você pode ler o Orientalismo do Eduardo Said, você pode pesquisar para chegar nessa conclusão. Então, o que tem não é falta de informação, é cegueira, é negacionismo, é um bando de gente que prefere estar, sabe, só se chacoalhando, só alimentando seu ego, em vez de olhar para coisas horríveis que estão acontecendo no mundo. E agora, falta posicionamento, sim. De uma maneira geral, o máximo que alguém chega é colocar um lenço palestino para mostrar que apoia a causa. Isso aqui tem algumas pessoas fazendo e eu acho muito bom que isso esteja finalmente acontecendo, tá? E estão surgindo alguns grupos, assim, por exemplo, principalmente no DABC. A gente tem o DABC Flux, da minha amiga Dani Signorini, que eles dançam dança palestina. Tem um outro grupo, gente, o da Verena. Ai, que vergonha! Eu esqueci o nome dele. Acho que é Sada, que elas fazem. Eu não. Ai, que vergonha, esqueci. Mas tem um grupo fazendo uma apresentação temática sobre a Palestina, também dentro da dança do ventre. São 2 ou 3, entre tanta gente dançando, sabe? E eu acredito que tem que ter essa pesquisa, esse conhecimento, esse entendimento e um envolvimento dessa classe na defesa do povo palestino. Quantas mais pessoas, em vez de ficar na negação, se envolverem de verdade, mais armas contra o que estão fazendo lá a gente vai ter. Nossa, falou tudo. Não tenho nem palavras. Eu fico brava. Tá certo, tem que ficar Eu brava fico brava, mesmo. gente, porque era o mínimo. É o mínimo. Com certeza. Assim, sabe, a gente teve campanhas mundiais onde todo mundo se envolveu nos anos 80. Por exemplo, a fome na África, em alguns países de África, sabe? E não resultou na solução, sabe? A gente continua vendo povos em África sendo massacrados e tudo, mas conseguiram reduzir a fome na Etiópia, por exemplo. Eu vi essa campanha acontecer. Gente, sabe, eu fico chocada. Por que as pessoas não se unem para falar assim, vamos pelo menos acabar com a fome em Gaza, sabe? Não se une. Vamos tirar Israel de lá, ajudar numa solução? Não, parece que existe um medo de se envolver em um negacionismo constante. Eu fico revoltada com isso. Fico revoltada.
E tá certo, né, tipo, a galera bebe, né, de toda essa referência árabe, mas, pô, fecha o olho pra algo que tá Fecha o acontecendo lá, olho. fala E vou falar, não só o pessoal do Rax Shark, Belly Dance, Dança do Ventre, não. A galera do Tribal Fusion, que se apropria de muito mais culturas, sabe? Eu não vejo posicionamento. Não vejo. é, enfim, né, vamos seguir, né, senão a gente vai querer bater nas pessoas. Desde 2022, um dos seus focos, de trabalho são as danças, circulares sagradas. Conta um pouquinho sobre o que é uma dança circular, como que é estar, né, na dança circular, como elas complementam o seu trabalho também, eu acho que na dança do ventre, o que um complementa no outro, assim, tanto a dança do ventre na dança circular, quanto a dança circular na dança do ventre. Olha, a dança circular chegou há menos tempo na minha vida, né? Eu sou uma praticante faz tempo. Só que eu praticava assim, tipo, tá tendo uma roda aqui, eu me enfiava, nunca levei muito a sério, né? E quando foi no meu retorno à dança, que foi em 2022, eu estava com algumas dificuldades. Por exemplo, eu tinha passado por uma depressão severa, eu tive um acidente, eu não pensava em voltar para a dança do ventre, né? E comecei a me envolver com a dança circular. Chegou um dia que eu tive um despertar, assim, eu falei, eu quero fazer isso também. E vi como uma maneira de trazer a dança de volta para minha vida, né? Porque é uma dança terapêutica. Então, ela atua na parte terapêutica em vários aspectos. Ela atua na parte da reorganização cerebral, né, que eu estava precisando também. Eu sou neurodivergente, então eu tenho muita dificuldade com a dança, né? Parece que, assim, eu falando, parece que a dança é fácil. Não é. Então, essa reorganização, ela acabou me ajudando também. E eu via como algo que eu poderia praticar, porque existem algumas movimentações que, por conta do acidente, eu não posso fazer mais, principalmente do Tribal Fusion. E aí eu falei, nossa, isso aqui eu consigo fazer, consigo passar para frente. E ela já é um campo totalmente diferente da dança do ventre e do Tribal Fusion. Foi uma dança que surgiu também nos anos 60, mas lá entre Polônia e Alemanha, algumas fontes falam uma coisa, outras falam outra, né? Um bailarino chamado Bernard Vosin, ele era bailarino clássico e saiu pesquisando danças folclóricas do leste europeu, da Europa e da região lá da Grécia, lá do Mediterrâneo, e levou isso para as pessoas praticarem de uma forma assim muito simplificada. Assim, qual é o meu conflito com as danças circulares? Porque essas danças folclóricas foram modificadas. E existem pessoas dentro da dança circular que batem o martelo que a dança era daquele jeito. Então, eu tenho um conflito sério com essa minha parte com a dança. Por exemplo, uma dança grega, eu sei como é uma dança grega. E aí, foi lá, pesquisou a dança grega, fez uma dança grega modificada. Para mim, dá uma doída no coração, assim, né? Então, ela foi, depois, com essas modificações, ela foi levada para a Escócia, e uma comunidade chamada Findhorn, onde se fala de sustentabilidade, cultura de paz, é bem bacana, assim, falar de Findhorn, e de lá espalhou para o mundo, com uma dança, assim, que ela é atrelada à cultura de paz e fins terapêuticos, e como ela veio a acrescentar na minha carreira, né? Eu consegui me inserir como como oficinas terapêuticas, também como uma oficineira de CAPES, fazendo a questão da dança circular. Então, isso foi muito benéfico para o meu trabalho. Eu separo muito do meu trabalho da dança do ventre. Artisticamente é uma coisa muito diferente da outra, mas com esse trabalho que vai para o social e que vai também para a parte mais terapêutica, eu consegui mais abertura tendo esse conhecimento em danças circulares. E para esse lado, ainda estou em formação, eu fiz algumas formações e tudo, estou em busca de outras, né? Então, eu estou desenvolvendo ainda esse meu trabalho como focalizadora.
E eu te conheci foi numa dança Foi na dança circular, que circular foi e você incrível. viu que eu faço coisas assim bem contemporâneas, eu trago a questão do feminino e tudo, Que né? é lindo, muito gostoso, assim. Eu tô desenvolvendo o meu trabalho. Ah, a gente se conheceu na roda, é Foi, verdade! lá em Que gostoso! Paranapiacaba. Lá em Paranapiacaba. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho voltado para aquilo que eu acredito na dança circular, assim. Que é lindo, lindo demais. E tô É, todo ano em Paranapiacaba, na Convenção das Bruxas, focalizando lá. O terceiro então ano já. já chama a galera para assistir, né? É o terceiro ano com danças circulares e, nossa, mais de 10 desde o começo, com danças do ventre, tribais e fusões temáticas. É Mandar um bastante beijo tempo, pra né? Tânia, da Casa de Bruxa, da convenção, Ah, ela é que, muito legal, conhecer gente, ela ela sempre me também. acolheu desde o comecinho lá. Ela é amorzinho. Mas a gente está chegando ao fim, infelizmente. Queria, né, o nosso tempo está aqui, ó. A gente fica assim, meu Deus, porque pergunta o que mais tem na minha cabeça. Se for para falar, ficaria aqui 3 dias só falando sem parar. E aí tem 2 perguntas finais, assim. A primeira é por que fazer dança e pesquisar dança em 2026? Ai, são tantas camadas. Pela questão do pertencimento, pela questão de preservação histórica, né? A gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? Então, cada artista ou praticante, porque você faz dança, você não precisa ser artista, você não precisa ser professor. Você pode praticar de boa, né? Então, cada ser dançante que for atrás de um mínimo vai ajudar essa preservação de uma cultura, porque nós vivemos tempos difíceis e não está fácil para ninguém, a saúde mental de todo mundo está lascada. E a dança, eu acabei nem entrando muito nesse âmbito, né? Porque eu sou muito dessa coisa da preservação, do resgate histórico, da cultura e até de coisas mais novas, como a dança circular e o tribal, né? Porque século XX, cara, também já é história, né? O hoje é construção da nossa história, a gente não pode deixar isso se perder. Só que eu nem falei tanto do terapêutico da dança. A dança coloca a nossa cabeça no lugar, cara. Sabe? É tanto a questão de criar sinapses, ela coloca nosso corpo em dia, né? É uma atividade física que você não precisa estar fazendo aquela atividade que está todo mundo mandando você fazer. Você consegue manter uma manutenção do seu corpo através da dança e até descobrir outras práticas através da dança. Que nem eu danço, eu tenho que fazer yoga, senão meu corpo precisa desse complemento. Outras pessoas vão gostar de fazer pilates, musculação, vão descobrir outras coisas. Então, é o autoconhecimento, a sua autodescoberta é muito importante. É através desse autoconhecimento, desse bem-estar, dessa mente que está mais no lugar e do seu conhecimento, de tudo isso que a dança é, você se posicionar no mundo que a gente está hoje. Uhum. Palmas, palmas, palmas. E a última pergunta é: qual conselho que você daria para a pessoa que está começando na dança, a pessoa que está se interessando pela dança do ventre, pela dança circular, e que quer entrar nesse mundo, quer seguir carreira na dança? Qual conselho que você daria para essa pessoa que você gostaria de ter escutado lá no começo? Eu não sou boa de conselho, não, mas eu sou boa de saber o que eu precisava ter escutado. Primeiro, acreditar no seu sonho, não fechar ele numa caixinha, sabe? Tipo assim, eu preciso fazer isso, se eu não fizer isso, não vai dar certo. Ou então, não, isso aqui não vai dar dinheiro. Não. Vai indo. Deixa fluir. Confia no processo. O processo na dança é o melhor. A melhor parte. Não pensa onde você vai chegar. Pensa o que você está vivendo hoje. Estuda. Estuda muito, porque só isso vai te dar ferramentas para você não ouvir uma pessoa que vai falar que isso não vai te dar futuro, porque a dança ela vai te dar futuro. Não importa o que seja terapêutico, seja para você ter uma mente melhor para trabalhar em outra coisa, seja para você descobrir outra coisa que você gosta, ou seja para você ser um profissional da dança e ponto final. Vai em frente, estuda bastante e não ouve o senso comum.
Nossa, muito obrigada. Nossa, Obrigada, muito obrigada, gratidão. gratidão demais por ter aceitado o convite, por esse papo gostoso, por essa aula. Nossa, foi uma aula aqui. Poderia ficar dias aqui ouvindo você falar. Bora! Fala. Pode falar. Acende uma fogueira aqui. A gente acende a fogueira, já fica aqui quentinho, tá um friozinho. A gente está chegando ao fim desse episódio, então eu te agradeço muito. Já faz o jabazinho, fala onde a pessoa te acha as pessoas te acham na rede social, se elas quiserem ter aula contigo, fala, me contrata, e é isso. Me contrata! Faz aquele jabazinho. Redes sociais? Isso. Bom, eu tô no Instagram, o @ @zaviolet, escreve Z-A-H, Violete, tudo junto. Tô no TikTok agora, eu não estava, mas eu me rendi recentemente. Virou TikToker. Então bora seguir para me incentivar, porque eu comecei agora com o TikTok, é Zahra, tem um H no meio, um H no final, Violet. E o meu YouTube é Zahra Luna, Luna é o nome do meu filho. Tudo. Aí é Zahra Luna, tudo junto, mas você encontra, se colocar na busca também Zahra Violet. E lá no próprio Instagram, eu acho que tem uma facilidade de acessar o meu WhatsApp, o meu número, para contratar para show, para aula do aula online. Então, eu tô nas oficinas de Mauá, tem vagas para quase todas as turmas, né? Até o fim do ano, porque desistiu uma pessoa, a gente está enfiando outra, né? Então, Prefeitura de Mauá, para quem mora lá ou na região. Mora longe ou particular, contrata, ou então online tem também. E é isso. Muito obrigada. Gratidão demais. Gratidão. Toda a equipe, vocês. Você que está assistindo, seu dedo não cai se você dá aquele like gostoso aí no YouTube. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, segue a gente, dá 5 estrelas. Comenta no nosso Instagram, vai lá. As nossas redes sociais todas são @Vozes do Palco. É facinho de achar a gente. Vai lá, segue, comenta, fala bem, fala mal, engaja a gente. Bora engajar, que é bom, que é gostoso. Hoje a gente mudou o espaço onde estamos gravando, a gente veio para o Céu Irapuru, aqui onde foi meio que o começo meu e de boa parte aqui da equipe, na arte, nessa vida artística. Então está sendo muito gostoso a gente estar gravando no palco, onde a gente começou na arte. Então está sendo muito gostoso voltar para cá, Céu Irapuru, abrindo as portas para nós novamente. Beijinhos na bunda de todos e até a próxima. Esse podcast é um projeto aprovado na 22ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. O programa vai com o apoio do Centro Educacional Unificado, CEU Uirapuru. Este podcast é uma realização do coletivo Teatro, Memórias e Além. Prefeitura da cidade de São Paulo. Você ouviu Vozes do Palco.